Eu chamo-me Sandra Silva, sou bolseira de investigação no Núcleo de Cultura Científica do Instituto de Biologia Molecular e Celular e estou cá, sou bolseira no projeto Biosense, no âmbito do qual tenho tido a oportunidade de colaborar na organização e na avaliação de algumas atividades de comunicação de ciência e estou cá hoje exatamente para apresentar o resultado de um dos estudos que conduzimos no ano passado, o estudo conduzido por uma equipa do NCC, e que pretendia conhecer quais é que são as motivações das pessoas para a participação em atividades de ciência recreativa. Para cumprirmos este objetivo, realizámos duas atividades específicas, o roteiro do cérebro e o roteiro da genética, que foram desenvolvidas em parceria com a Câmara Municipal do Porto e com outras instituições científicas do Porto também. Estas atividades têm como principal objetivo aproximar os cidadãos portuenses das instituições locais, dirigem-se à população em geral com idade igual ou superior a 16 anos, têm um formato intensivo, realizaram-se durante 4 dias, 2 finais de tarde, sexta-feira e 2 sábados, e procuram proporcionar uma visão alargada do tema, através do envolvimento destes diferentes atores locais, das diferentes instituições científicas e da prática clínica associadas ao tema, através de um percurso interativo em que se proporcionava aos participantes sessões teóricas, audiovisuais, atividades práticas e discussões em grupo. E, uma vez que a dimensão do grupo era limitada, as atividades eram limitadas a 30 participantes no caso do roteiro do cérebro e a 24 no roteiro da genética, pretendia-se também que existisse uma proximidade, quer entre os próprios participantes, quer entre estes e os investigadores que colaboravam nas atividades. A divulgação e o recrutamento foi efetuado pela Câmara Municipal do Porto, através dos seus órgãos de divulgação habituais, o que nos garante que os participantes nestas atividades são o público habitual das atividades culturais da Câmara e não o público habitual das atividades de comunicação de ciência organizadas pelas instituições que colaboraram na organização. Nós optámos por 2 metodologias, pela utilização de uma abordagem mais quantitativa através da realização de um inquérito por questionário, compreendia 2 partes. Eu aqui vou-me só focar nos resultados que obtivemos com a primeira parte, tendo em conta o objetivo da comunicação, mas depois também optámos por realizar e para aprofundar os resultados obtidos com o questionário. Optámos por realizar entrevistas semi-estruturadas, uma abordagem mais qualitativa, em que procurávamos conhecer as motivações e as expectativas destes participantes, o que é que eles valorizam nas atividades em que participam e qual a sua visão da relação entre ciência e sociedade. Tenho aqui algumas informações relativas ao procedimento, que eu vou só avançar. Relativamente ao questionário, nós conseguimos validar 47 questionários, os participantes tinham uma idade compreendida entre os 16 e os 80 anos, com uma média de 45 anos, a maioria eram mulheres, com ensino secundário ou superior, e existia uma distribuição homogénea entre estudantes, trabalhadores e reformados, exatamente. No questionário nós procurávamos, através de uma questão aberta, perceber o que é que tinha levado estas pessoas a inscreverem-se no roteiro. E a análise das respostas demonstra-nos que as pessoas se inscreveram principalmente pelo interesse pela ciência ou pelo tema em particular do roteiro, pela necessidade de adquirir ou aprofundar mais conhecimentos, por questões específicas relacionadas com aspectos pessoais, profissionais ou académicos e por aspectos também relacionados com o programa, ou seja, pelo facto de constar em determinadas instituições ou por terem a oportunidade de realizar as atividades práticas. De seguida, procurávamos também perceber, através de uma questão aberta, o que é que as pessoas esperavam reter da participação nestes roteiros e a análise das respostas indica-nos que elas procuravam obter conhecimento, aplicar depois este conhecimento em termos pessoais ou profissionais e o enriquecimento pessoal. Contudo, nós não ficámos satisfeitos com os resultados que obtivemos, tendo em conta, obviamente, também as limitações, pelo facto de se tratar de um questionário, ainda que sejam respostas, ainda que sejam questões abertas, e então realizámos entrevistas semi-estruturadas a 14 participantes, que foram recrutados no final das atividades, quando preenchiam a segunda parte do questionário, e, como podem ver, através dos gráficos, conseguimos que esta amostra fosse um espectro da amostra inicial, ou seja, as características são semelhantes ao dos participantes nas atividades, ao conjunto de todos os participantes nas atividades.
Ok. Agora, em relação às entrevistas, sobre os resultados eu vou debruçar maior atenção. Através dos resultados, nós conseguimos responder a 3 questões específicas, a 3 grandes temas, digamos assim. E o principal tema é porque é que estas pessoas participam e o que é que as leva a frequentar neste tipo de atividade. Porque é que elas participam, o que é que as leva a frequentar neste tipo de atividades e aquilo que elas esperam obter da sua participação neste tipo de atividades. Uma análise integrada das motivações e das expectativas destes participantes, em que podemos analisar como um contínuo as motivações e as expectativas do lado esquerdo para o lado direito. Percebemos que realmente as pessoas frequentam este tipo de atividades porque têm interesse pela ciência, pelos temas em particular, porque alguns aspectos do programa chamaram a atenção, como as instituições, por exemplo, que estavam envolvidas na organização, surgem como fontes credíveis de informação, mas, essencialmente, as pessoas vêm pelo e para o conhecimento. Ou seja, uma das principais motivações é o conhecimento e elas esperam, então, reter da participação maior conhecimento. Depois, procuram, com a sua participação, enriquecer-se, ou seja, sentir satisfação pessoal, pelo desenvolvimento pessoal, pelo prazer de evoluir com o conhecimento. Procuram também, ou esperam, questões relacionadas com a cidadania, ou seja, quanto mais soubermos de ciência, na visão dos entrevistados, melhores pessoas seremos. Procuram também, através da participação nestas atividades, a interação, quer com outros participantes, quer com os oradores, e permitam-me só fazer aqui um parênteses, a interação com os restantes participantes, quer com os oradores, foi um aspecto que foi amplamente valorizado depois na avaliação do que é que as pessoas valorizam neste tipo de atividades, quer a interação, quer o facto de terem a possibilidade de realizar atividades práticas, quer a qualidade intrínseca dos próprios oradores, ou seja, as competências enquanto comunicadores que os investigadores que colaboraram nas atividades possuíam. Mas, essencialmente, nós constatamos que as pessoas procuram têm interesse no tema, procuram adquirir conhecimento para depois também partilharem este conhecimento em contexto pessoal ou profissional. Quer seja com familiares ou amigos, quer seja depois também em contexto profissional, com colegas de profissão. Ainda assim, nós procuramos perceber o porquê, ou seja, procuramos ir um bocadinho mais além das pessoas terem interesse e de terem interesse pela ciência, procurarem conhecimento e procurarem também enriquecer-se e valorizar-se através da participação neste tipo de atividades. E foi aqui que constatámos que estes motivos, ou seja, as pessoas inscreveram-se nestas atividades não por motivos casuais, mas porque os motivos inserem-se nas suas trajetórias individuais, ou seja, na sua identidade, na sua trajetória presente, passada ou futura e que contempla aspectos pessoais, académicos ou profissionais. Ou seja, as pessoas, a inscrição e a participação nesta atividade prendeu-se com o facto, com a sua trajetória individual, que compreende, por exemplo, o facto de terem tido um problema de saúde relacionado com a temática do roteiro, terem tido, eles ou familiares próximos, um problema de saúde relacionado com a temática, o facto de terem uma visão instrumental do conhecimento, que procuram conhecimento para depois aplicá-lo em termos pessoais, quer seja partilhando com os filhos, com os netos, quer seja também para ter conversas mais interessantes com um grupo de amigos, ou também aplicá-lo em termos profissionais, em que o conhecimento surge como uma ferramenta de trabalho, o conhecimento enquanto poder e enquanto uma vantagem competitiva. Outras questões prendem-se, por exemplo, com o facto de procurarem melhorar o currículo ou procurarem decidir em relação à sua trajetória académica ou profissional futura, ou, por exemplo, também associada a questões mais espirituais, como o facto de procurarem saber até onde é que a ciência vai, qual é que é o estado atual do conhecimento. Depois, para além destas questões, nós também conseguimos responder a uma segunda grande questão, que é
Porquê que é importante fazer este tipo de atividades? O que nós constatamos é que é importante porque a participação nestas atividades teve um impacto positivo na visão que os participantes têm das instituições e dos investigadores. Ou seja, o facto de elas participarem levou a que desconstruíssem também alguns dos estereótipos que estão associados à figura do investigador, que tivessem uma visão mais positiva das instituições que participaram na organização e dos próprios investigadores. E este impacto acontece a dois níveis, quer nos próprios participantes, quer depois, e tendo em conta que eles procuram partilhar quer a informação que adquirem, quer as experiências que têm junto dos seus familiares, amigos ou colegas de trabalho, podemos constatar que é importante realizar este tipo de atividades, porque depois o impacto terá dois níveis, nos próprios participantes, e estes irão agir como agentes de propagação, de disseminação da importância das instituições e da imagem positiva que estas têm. O terceiro grande tema que podemos destacar prende-se com as estratégias de envolvimento de públicos e, de facto, foi amplamente valorizada a importância de se abrir os espaços aos cidadãos, à comunidade, de existir uma simbiose entre ciência, cientistas, espaços e sociedade, mas, e foi reconhecido pelos próprios participantes, tendo em conta a sua ocupação profissional ou recreativa, o facto de ser importante para chegar a outros públicos o envolvimento ativo, quer deles próprios, que se revêem como uma elite por participar neste tipo de atividades e que, portanto, já partilham, já no seu dia-a-dia, têm um papel ativo na partilha de informação e da visão das instituições, da visão que têm das instituições, agem como um veículo de comunicação para a comunidade que os rodeia, quer através do envolvimento de diferentes atores, nos quais eles também estão envolvidos, e que são, por exemplo, as escolas, as organizações de economia social, como infantários, centros de dia, lares da terceira idade, associações de pais e entidades do poder local, como juntas de freguesia. Por último, e para terminar, julgamos que principalmente esta última constatação de que, de facto, os participantes já têm um papel ativo no envolvimento de públicos e que pretendem, existe potencialidade para terem um papel ainda mais ativo. Tendo em conta que este estudo se insere no Biosense, que é um projeto colaborativo e participativo na área das ciências sociais, da vida, da saúde e do ambiente, parece-nos realmente importante salientar a importância de adotar este tipo de estratégias colaborativas e participativas, ainda pouco comuns no nosso contexto, em contexto nacional, mas que realmente existe potencialidade para o conseguirmos fazer. E já terminei. Muito obrigada.